que é aqui. Sérgio Cabral delata 3 ministros do TCU. Né? Vocês lembram que na reunião da QL4, né? 20 de maio, eu coloquei isso no Twitter, né? 20 de maio de 2020, Max. Mas pode continuar aí, vai lá. A Cruzoé informa que Sérgio Cabral delatou 3 ministros do TCU, Vital do Rego, Raimundo Carreiro e Bruno Dantas. Que coisa, hein? Eles teriam recebido valores mensais por meio de um contrato simulado entre a FEComércio e um escritório de advocacia. Cada um dos ministros teria recebido R$100 mil mensais por um período de mais de um ano, segundo a delação do ex-governador. Ele também afirma que outros R$100 mil ficavam com o advogado Marcelo Nobre. O cerco aqui tá apertando, hein? Pois é, então, é óbvio que a gente não tem como dizer que era o Bruno Dantas que estava na reunião da QL4, mas eu noticiei aqui de primeira mão, na verdade fomos os únicos a noticiar isso, ninguém quis, nem a direita quis, né? A direita tá muito preocupada em ficar batendo uns nos outros, né? E eu falei aqui da reunião da QL4, a reunião fatídica da QL4, onde o Barroso esteve na casa do Miguel Migalhas, que é o dono, né, da editora que publica os livros dele e que publica o site famoso jurídico chamado Migalhas. E lá nessa reunião da QL4, você tinha Barroso, Maia, Alcolumbre, um ministro do TCU e um ministro do STJ, falando de assuntos que realmente não tinha como a minha fonte saber. Né? Mas aí, sabendo da reunião que teve entre o Barroso e o Alexandre de Moraes sobre a cassação da chapa, WhatsApp e enfim, né, tentar encontrar por meio do silêncio do WhatsApp e a cassação da chapa do presidente Bolsonaro, a gente sabe muito bem qual o teor da conversa que foi ali naquela reunião da QL4, que foi a reunião que provavelmente provocou a busca e apreensão aqui no Terça Livre para tentar descobrir quem era a minha fonte. Foi logo depois, né? Logo depois. Uma semana depois. 20 de maio, eu falei, no dia 27 eles estavam aqui. Isso aí. Então, 20 de maio de 2020. No dia 20 de maio, eu falei da reunião da QL4. No dia 27, eles estavam aqui com a Polícia Federal, fazendo busca e apreensão, sem nem mesmo ter um fato determinado, um crime que pudesse ser investigado, sem nem mesmo eu saber se era réu, vítima ou qualquer outra coisa. Réu ou testemunho. Réu ou testemunho. Enfim, tudo isso aconteceu depois que eu denunciei a reunião da QL4. Então, continuem aí preocupados em ficar batendo em pessoas da direita, que eu vou ficar preocupado em bater em pessoas que estão tramando para derrubar o presidente Bolsonaro. Beijinhos e tchau, né? Então, essa é a minha preocupação hoje. Bruno Dantas foi 1, 2, 3 ministros do TCU delatado por Sérgio Cabral. É óbvio que estamos longe de afirmar qualquer coisa em relação ao Bruno Dantas, porque não temos prova de nada. Só estamos aqui noticiando o que o Sérgio Cabral está falando. E o que o Sérgio Cabral falou? Tá aqui, né? Eles teriam recebido valores mensais por meio de um contrato simulado entre FEComércio e um escritório de advocacia. Cada um dos ministros teria recebido R$100 mil mensais por um período de mais de um ano. Mais de 1 milhão cada um. Né? Então, cada um recebeu mais de 1 milhão, sendo que R$100 mil mensais eram feitos por esse contrato simulado entre FEComércio e um escritório de advocacia. Fica difícil a gente entender, né, como que tem gente que não está preocupado com isso. Né? Está preocupado em ficar batendo boca com os pares, né? Você que está em casa não tem nem noção do que está acontecendo, é porque no Twitter o pessoal fica querendo bater no Terça Livre, aí fica o Marcelo Frazão e tantos outros aí querendo criticar o Terça Livre. Eu não tenho tempo para isso, eu estou preocupado com o Bruno Dantas, né? E preocupado com Raimundo Carreiro, preocupado com Vital do Rego, preocupado com a reunião da QL4, preocupado com a cassação da chapa. E do nada, a gente percebe aí uma movimentação muito estranha, que depois a gente vai comentar, você ter todos os editoriais simultaneamente
falando do Mourão sem uma crítica. A ponto do jornal O Globo chegar a criticar o Gilmar Mendes com muita leveza, dizendo, o Gilmar, ele gosta de extrapolar mesmo, né? E o Mourão tá com razão. A ponto da gente ver uma movimentação estranha, que eu quero comentar no final. Mas é isso, nós temos agora 3 nomes do TCU que, segundo o Sérgio Cabral, teriam recebido mais de 1 milhão, sendo 100 mil reais por mês, num contrato com um escritório de advocacia. Isso em Brasília, nos corredores de Brasília, aqui nas conversas ao pé de ouvido, isso é muito comum. Não estou dizendo que isso é bom, né? Estou dizendo que isso é muito comum. Fulano usa o escritório de advocacia para poder fazer pagamentos. Porque o que determina o preço de uma ação? Quando você vai comprar uma caneca do Terça Livre, lá na loja, você tem outras canecas, né? Tá aqui a canequinha do Marcos. Esse é boletim da noite. Boletim da noite. Você tem outras canecas para você poder mensurar se vale o preço ou não. Quanto que tá o frete do Terça Livre? Eu moro no Acre. O frete está muito caro. Tem uma lojinha aqui do lado que está vendendo uma caneca igual ao Terça Livre, não com o símbolo do Terça Livre, mas porcelana também, boa, etc., cujo valor é inferior ao do Terça Livre. Eu gosto muito do Terça Livre, mas eu tô precisando de caneca, tô sem grana, vou comprar a caneca da lojinha aqui do lado de casa. Você tem como mensurar o preço sabendo o que existe no mercado. Agora, o que você vai usar como critério para dizer escritório tal cobra 100 mil, escritório tal cobra 20, o outro escritório cobra 10 mil? Qual é o critério? Não existe, é subjetivo. É você que acha que um escritório X vale mais que o escritório Y pela competência do advogado, ou seja lá por quê. Então não existe um modo de você mensurar o valor de um advogado. Não existe. É o teu bolso com a tua necessidade. Acabou, ponto final. Como é que vai rastrear isso aqui? 100 mil é pouco ou é muito, né? Isso aí é um troco, né? Pra eles é troco. Pra eles é troco, né? Isso é uma pontinha do iceberg. Você pode ter certeza disso. Aposto quanto qualquer um aí. A gente não tava falando aqui daquele juiz que chegou a vender sentença por 6,9 milhões? Exatamente. Uma das Uma sentença. Uma sentença por 6 milhões e meio, uma coisa assim. 6 milhões, 6,9. Eu lembro do ponto 9. Então é isso mesmo. Não, eu me lembro do 6. Então é isso. Tá ótimo. Então é isso. Juntou. 6,9 milhões, né? Um juiz, uma sentença, 6,9 milhões, né? Qual que é a tabela de preço aí? Qual que é o preço praticado pelo mercado? Né? Tem que perguntar para alguns juízes aí. Pois é. Não todos, né? Mas alguns, felizmente. Alguns, infelizmente, né? Tem essa prática aí.